projeto é um patrocínio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, da Prefeitura de Porto Velho e da Funcultural. Eu sou Márcia Aguiar e para esse episódio temos a honra de receber duas mulheres que fazem parte da história da música e da dança de Porto Velho. Duas grandes artistas e produtoras culturais que vêm há décadas contribuindo com a nossa cultura, com a nossa terra de uma forma incrível. Para essa conversa gostosa hoje, vamos falar sobre dança e música com as nossas convidadas, que são duas grandes artistas, produtoras culturais. Silvia Freire, pianista, fundadora da Escola de Música Sol Maior. Solange Ferreira, bailarina, coreógrafa, produtora cultural, fundadora da Escola Opus Ballet. Seja bem-vinda ao podcast Fênix das Artes, o podcast que fala das mulheres, artistas e produtoras culturais de Rondônia. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Se apresentem. Meu nome é Solange Ferreira, sou bailarina clássica, sou formada em balé clássico, jazz e sapateado. Fundei a minha escola em 1986, a Opus Ballet Studio, e continuei com a minha escola por 35 anos, nesses anos todos os finais de ano, fazendo espetáculos de dança, abordando vários temas culturais, vários temas de balé clássico, de repertório e entre outros temas também. Maravilha. Fala de você, Silvia. Márcia, para mim é uma honra estar aqui em primeiro lugar, eu quero deixar registrado isso, né? Uma honra mesmo. O meu nome é Silvia Freire de Carvalho, eu sou pianista e dou aula também de outras áreas da música, né? Como história da música, teoria musical, percepção, algumas coisas relacionadas com música. E sou diretora da Escola de Música Sol Maior, que eu fundei em 1986, né? No mesmo ano que foi fundada a Opus Ballet. E ainda estou nativa hoje, 38 anos a escola tem, né? E eu continuo com a mesma missão dentro da escola. Aí, em 86, dia 1º de abril de 86, a Escola Sol Maior abriu suas portas pela primeira vez. E nem era mentira, era de verdade, né? Isso. Aliás, diz que quem diz que o dia 1º de abril é o dia da mentira porque é mentiroso. Para mim é o dia de uma dia grande verdade. É o dia da verdade. Isso mesmo. E você, Solange, como é que foi tua vinda para cá? Eu nunca imaginei que eu viesse parar em Rondônia, né? Eu sabia que Rondônia era super distante, conhecia praticamente nada. E como eu outro dia falei para você, eu tinha a intenção de ir para fora do Brasil para estudar dança. E eu tinha uns amigos que moravam próximo eu morava numa república de estudantes, né? E eu tinha uns amigos que moravam em outra república, e um deles tinha um interesse muito grande de morar fora de São Paulo. Então ele vivia comprando jornal, procurando trabalho fora de São Paulo. E um dia ele chegou em casa com um jornal nas mãos e eu disse para ele: nossa, já sei, você arrumou um trabalho, para onde que você vai? Para o norte ou para o nordeste? Aí ele disse: não, eu não vou não, quem vai é você. Eu falei: eu nunca não pretendo, né? Ele falou: olha, tem um emprego maravilhoso na área de dança em Rondônia. Eu falei: Rondônia? Assim, era uma coisa muito distante para mim. Ainda mais no universo da dança, né? Que eu pensei, o que eu vou fazer lá? E aí ele disse: olha, é uma oportunidade muito boa de trabalho para você e vale a pena você observar, né? E realmente era uma chance de trabalho muito boa. Na época eu dava aula em 3 lugares diferentes, né? Porque em São Paulo, né, para você sobreviver sozinha não é fácil. Eu dava aula numa escola de manhã, outra escola de tarde, outra escola de noite. E esse emprego me oferecia um período de trabalho assim de 5 horas por dia, mais ou menos 5, 6 horas no máximo, num único lugar, e a remuneração era mais do que o dobro do que eu ganhava.
Que maravilha. Aí eu falei, não, então eu vou juntar dinheiro para poder ir para fora do Brasil. E assim eu vim parar aqui. Para ficar quanto tempo? Apenas um ano. Tinha um ano longo, hein? E isso foi em 1983. E fiquei até hoje. A gente só tem que agradecer esse amigo, viu? Só isso. Mas eu nunca mais encontrei. Como é que a arte entrou na vida de vocês? Ou vocês entraram na arte? Como é que foi isso? Nossa, para mim, desde criança, né? Eu morava numa cidade muito pequena. Hoje a cidade tem uns 9.000 habitantes, imagina. Uma cidade no interior de São Paulo. Nossa. E meu pai resolveu comprar um piano. Por muitos anos foi o único piano da cidade. Então, assim, a cidade não tinha um ambiente, assim, para o tipo de música que eu trabalho, né? Que é a parte mais erudita. E meu pai matriculou a gente em um conservatório numa cidade vizinha. E aí foram 9 anos levando toda semana para fazer aula nessa cidade. E aí, assim, a gente começou a encarar com naturalidade. O piano, se você quisesse ou não, tinha que estudar, né? E a gente acaba se identificando e gostando. Eu estudei todos esses anos, meus irmãos também estudaram. Para mim foi um processo assim natural. E né? teu pai também era da música? Não, meu pai não era da música. Ele é apaixonado. Ele era da música assim, do coração, né? Sim. Então, se aparecesse algum músico popular ali na cidade, uma pessoa que toca viola caipira, ele nem conhecia, ele levava para casa. Não, vamos lá, vamos fazer um churrasco e fazer uma festa para aquela pessoa. A música apareceu nele, né? Apareceu um arpista paraguaio que ia por lá na época. Aí a gente não conhecia as pessoas, ele levava tudo para casa e fazia festa para essas pessoas. Então minha casa sempre foi muito movimentada, né? E musical, a casa dos meus né? pais, sempre. Coisa boa. E para você, Solange, como foi que a dança, ou como é que foi que você entrou na arte? Foi através da minha avó. Minha avó tinha uma veia artística que ela nunca pôde desenvolver. E desde pequenininha, quando eu tinha 5, 6 anos, ela me colocava, eu lembro disso, né? Ela me colocava em cima de um banquinho e me ensinava poesia, me ensinava a declamar. E aí ela falava que quando eu dissesse tal palavra, eu tinha que mexer o braço. E aí ela, agora você pega no vestido, vira para lá. Então ela me introduziu nesse mundo de arte e me colocou numa aula de balé. Porque eu via na televisão, achava muito bonito, mas na verdade eu vejo assim que era um desejo dela, né? Uma coisa que ela não pôde desenvolver. E eu comecei a estudar balé na cozinha, na casa de uma mocinha que fazia aula de balé, e eu segurava na mesa da cozinha como se fosse a barra. E meu pai tinha um senhor, meu pai era marceneiro, e ele conhecia um senhor que ele tocava violino na Orquestra Municipal de São Paulo. Então meu pai falou que eu já estava estudando balé, eu estudei com essa moça por 3 anos. E aí esse senhor que tocava nessa orquestra disse que poderia me levar para a Escola Municipal de Bailados de São Paulo, do Teatro Municipal. E aí minha mãe me levou, eu fiz a inscrição e comecei a estudar nessa escola, numa escola oficial. Fico vendo que fértil, né, que é essa casa de vocês, né? Essa casa que estimulava a arte, né? Essa avó que estimulava, esse pai que estimulou a música, que abriram essas portas aí para vocês. E como que foi iniciar as escolas, né? Como é que foi esse processo de iniciar essas escolas? Qual foi a necessidade que vocês sentiram para abrir a Sol Maior e a Opus Balé? É sempre você que começa. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não tinha como abrir a escola e me manter começando uma escola, né? Não ia ter como. Até porque eu já tinha as 2 filhas e em 86 eu já trouxe elas para cá. Eu vim em julho de 85, conheci a cidade, aí em dezembro eu voltei para São Paulo e em janeiro eu voltei com elas. 2 meninas que eu tinha.
que tenho, né? Hoje adultas, é claro. Mas aí, nesse tempo que eu fiquei em 85 aqui, eu consegui um emprego na prefeitura de professora, que eu tenho formação, por incrível que pareça, né, em biologia. Olha Aí só. eu fui contratada, eu falei na época com o secretário de Educação Municipal, e eu fui contratada como professora de biologia por 40 horas, só que ele propôs que eu trabalhasse só 20 horas e as outras 20 eu fosse tratar de arrumar as coisas para abrir a escola e depois te desse um retorno em bolsas para pessoas da prefeitura, né? Nossa, que maravilha. E foi assim que eu isso. comecei. E aí eu fui atrás de prédio. Quando foi em 86, no começo de 86, chegou a minha mudança de lá. Imagine chegar um caminhão com 7 pianos em cima, né? Foi assim uma festa muito grande. Uau! Eu tinha vários pianos já naquela época. Você já tinha escola lá, né? Eu já Por tinha isso. escola lá no interior de São Paulo. Ah, tá, já veio mais encaminhada essa É. escola aí. E pra você, Solange, como é que foi começar a escola? Já tinha também essa, ou foi a primeira escola aqui em Porto Velho? Não, foi a primeira, foi a primeira. Como eu havia dito anteriormente, eu vim para dar aula em outra academia, né? Que existe até hoje, a Academia Mahatma. Sim. Na época, eles tinham, era só aula de ginástica, mas eles queriam introduzir o balé também. Então, eu fiquei trabalhando com eles por 3 anos. Aí, depois, nesse meio tempo, eu conheci meu marido, a gente se casou. E ele que teve a ideia de abrir a escola, não fui Olha eu. só. Como eu já estava há 3 anos dando aula, ele falou, por que você não abre a sua própria escola? Eu nunca tinha pensado nisso. Não pensava, não. E aí eu achei que seria uma boa ideia, né? E ele me ajudou bastante. E nos primeiros anos ele pediu licença no trabalho para poder me ajudar administrando a escola. Aí nós alugamos um lugar e abrimos a escola. Era ali naquele prédio que tinha o estúdio de fotografia dele também? Sim, Ah, tá. na verdade era um lugar assim totalmente caído, abandonado, ali na Quintino Bocaiúva. Era um lugar onde eles faziam bailinhos. Quando a gente viu o lugar, estava todo detonado por dentro, todo quebrado. Foi uma época assim bem difícil para a gente, porque a gente teve que reformar todo o prédio, né? Teve logo aceitação dessas aulas de piano e dessas aulas de balé na cidade? Como é que foi esse processo, essa receptividade? No meu caso foi assim, uma grande procura, assim, a gente ficou até muito espantado, a gente não estava preparado, né, para a procura. Para a demanda que tem. Foi assim, uma época bem difícil, né, o início, mas compensador. E para você, Silvia? Para a gente também na Sol Maior foi tranquilo. Logo começou a aparecer alunos, eu precisei contratar outra professora de piano que eu encontrei aqui na cidade. Eu trouxe uma professora de violão lá do interior de São Paulo para trabalhar também. E aí foi assim, tranquilo o começo, assim, de muita animação, né? A gente vendo a coisa desabrochar de uma forma tão Então tão fluiu legal. fácil Foi fácil. para vocês? Quer dizer, fácil em termos, né? Sim, trabalhoso, mas a trabalhoso, receptividade foi boa. A receptividade excelente. Senti assim bastante dificuldade e vejo até hoje que é uma profissão que não é valorizada. Uma coisa que sempre me doeu muito é ver que, mesmo atualmente, as mães consideram que a aula de balé é um bom passatempo. E as pessoas não veem que é um meio que você está formando uma criança. Você não está ensinando simplesmente a dançar. Como eu tenho certeza que a Silvia não ensina apenas a tocar um piano, entendeu? Sim. Então, a arte é um universo muito amplo
você está dando uma noção de cultura para a sua criança, seja na música ou seja na dança. E esse desprezo, isso é o que dói. É muito incômodo, né? Perceber isso. E, inclusive, assim, me dói muito quando alguém fala assim, ela está estudando um balézinho. Ai, não, não dá sabe? para chamar de balézinho, né? E nessa parte é que me dói bastante, né? Eu vejo que tem modificado, tem mudado bastante também, né? Você acha que tem melhorado nesse sentido? Tem melhorado, mas eu acho que ainda tem muito a melhorar. Sim. E para você, Silvia, porque assim, enquanto donas de escola, formadoras de aluno, você tem um estilo de vida, de trabalho. Mas enquanto artista, ser mulher e ser artista, teve algum perrengue sobre isso? Olha, ou foi tranquilo? Para ser bem sincera, eu nunca tive perrengue nenhum por ser mulher. Que maravilha! Assim, se teve, eu nem percebi. Que coisa boa, gente. Porque já é uma coisa meio que tradicional, pelo menos em São Paulo era. De menina toca piano, né? Sim. A menina talvez de boa isso, família, né? As duas artes já tinham essa piano. conotação, né? A minha praia mesmo é mais assim para aula. Eu não sou muito de palco. Sim. Então talvez por isso eu não tenha enfrentado. Não sentiu, né? Algum tipo de preconceito ou coisa assim. Mas isso que a Solange falou a respeito da mentalidade das pessoas não valorizarem arte, realmente é o que pega mesmo. É muito porque difícil. Você está lá, uma pessoa que uma criança que está sendo educada na arte, é uma coisa fantástica. O cérebro dela está sendo formado, está sendo moldado de uma forma diferente. As habilidades cognitivas são extremamente desenvolvidas. Isso não é uma coisa assim que eu acho que é. Todo mundo hoje sabe, está provado cientificamente, né? No caso, por exemplo, do piano, que a pessoa usa as duas mãos simultaneamente, mais o pé no pedal. Então é uma coisa que a música é a única atividade que trabalha simultaneamente os dois hemisférios cerebrais. Então isso dá uma velocidade muito grande nas conexões neurais, né? Com certeza. E facilita muito a parte cognitiva, o senso espacial da criança, o desenvolvimento da linguagem e tudo mais. E às vezes a criança faz balé, né? Aí faz piano, aí faz inglês, faz Kumon de inglês, faz Kumon de matemática, equitação, jiu-jitsu e natação. Como é que vai ser um bom bailarino ou um bom pianista? Fica complicado. Ou qualquer uma dessas coisas. Qualquer né? uma das atividades. Então, eu, além dessa questão de não ser valorizada a música, e no caso a dança também, como a Solange bem colocou, tem também que hoje em dia as crianças estão super assim, sobrecarregadas de atividades. Que é uma coisa que eu gostaria que os pais dessem mais atenção. Entendessem, né? Que não é a quantidade, né? Não é a quantidade. É bem interessante esse viés que você puxa da importância, até a nível mesmo cognitivo e cerebral das artes, né? Porque a arte, ela é mal vista até, ela é vista assim com desdém na maioria das pessoas, e ela é fundamental, ela forma caráter, ela é incrível para o cérebro, né? Ela te dá um repertório de vida mesmo, de conhecimento, de cultura. E você falou do balé nesse sentido, eu fiquei pensando, mas vocês, as duas artes se casam perfeitamente, né? Porque quando a gente está no balé o tempo todo ouvindo o quê? Piano, música clássica. Piano. Então, assim, e eu fiquei curiosa, né? Até perguntei para vocês, mas eu quero que vocês falem sobre isso. Vocês chegaram aqui ao mesmo tempo, né? E vocês abriram as escolas no mesmo ano, com diferença de um mês, não é isso? Mas essas mulheres trabalharam tanto para as artes e para a cultura do nosso estado, né, da nossa cidade,
que elas não tiveram tempo de fazer aquele tricô, de se interagir mais. Talvez comece hoje essa interação a aumentar. Como que é conciliar os múltiplos papéis de ser mulher, de ser, né, esses múltiplos papéis que a gente tem, com a profissional, com a bailarina, com a professora, com a pianista, com as professoras, com as donas de escolas? Como que foi? Não é simples, não. Conta pra Nem gente. um pouco. Enquanto eu não tinha filhos, era mais simples, né? Mas depois, quando as minhas 2 meninas nasceram na época do festival. Até o meu ginecologista falava: nossa, você gosta de fazer espetáculo sempre em dezembro, né? Porque as 2 nasceram em dezembro, e na primeira eu fiquei doente também, às vésperas do nascimento dela, eu tive hepatite, e ao mesmo tempo tinha que ensaiar e tinha que ficar deitada, foi bem difícil. E a segunda também. A segunda, ela nasceu no dia 8 de dezembro e o espetáculo era no dia 9. E eu, felizmente, passei bem, né, nas duas vezes que eu fiquei grávida, e pude dar aula até o último dia. Mas depois vinha a época de amamentação, então eu dava aula, saía correndo, ia para casa, dava de mamar, voltava para dar aula, e depois elas na escola, todo o intervalo eu corria para casa para ver a tarefa delas e voltava para lá. Foi bem, bem puxado. Minhas filhas se queixam até hoje que eu dava muita atenção para a escola, mais do que para elas, né? Elas se queixam. E tinha ciúme das outras meninas? Elas tinham ciúmes balé, das minhas alunas, sim, que elas eram muito apegadas a mim, né? Sim. E elas ficavam enciumadas, assim. Como que era conciliar esses papéis? Comigo foi mais ou menos a mesma coisa, né? Quando eu tinha escola lá em São Paulo, no interior, cidade muito pequena, eram poucos alunos, então dava para se conciliar tranquilamente. Quando chegou aqui em Porto Velho, a coisa mudou de figura, né? Mas eu sempre tive uma pessoa muito responsável comigo e carinhosa, que ficava com minhas crianças. Uma moça que tinha vindo lá de São Paulo, né, comigo. E ela por muitos anos ficou comigo. Uma pessoa muito querida. Maria José é o nome dela. Tenho muita gratidão por ela. Depois, eu era divorciada na época, eu me casei com o Guga, né, o Zé Augusto, e ele sempre me deu muita força, me deu muito apoio. As meninas, minhas filhas também, elas têm um pouco de ciúmes, com alguns alunos que a gente tem mais xodó, né? Sim. Você fica dando muita moral pro fulaninho, aí às vezes rola uma coisa Sim. desse tipo aí. Mas assim, a gente leva na brincadeira, e hoje elas estão assim, tá tudo tranquilo em relação a isso. Eu recebo muito incentivo delas. Teve uma época que elas achavam que eu tinha que parar, me aposentar. Depois elas viram que não ia dar certo eu parada, né? Sim. Então resolveram aceitar, até porque não tinha outro jeito. E elas estão sempre assim, me incentivando, participando comigo, lado a lado, né? Meu companheiro também. E hoje já tem uma delas que conhece essa realidade também de dentro, né? Fica mais fácil. E as tuas meninas, elas foram pro universo da arte também? Não, nenhuma das duas. Então, me fala uma coisa, se vocês pudessem trabalhar, fazer parceria com um artista da área de vocês, vivo ou morto, tá? É só hipoteticamente. Quem seria essa pessoa? Quem seria essa grande? Nossa, teria que ter o túnel do tempo, né? Qualquer um, não importa a época, hipoteticamente. Eu gosto de tantos que... Escolhe um. Para fazer parceria, né? Eu acho que o Bach. Eu ia voltar uns 350 anos atrás e queria pelo menos conhecer, assim, ter a oportunidade de ter visto ele improvisando, que não tinha gravação, como era a música na época. Porque hoje a gente reconstrói a música, toca
com o máximo de fidelidade na partitura. Sim. Mas a gente não sabe como eles faziam na época. Claro, o processo, né? Claro, se era mais rápida, se era mais lenta. Então fica muita coisa assim só pelo que escreveram sobre. Gravação mesmo não tem, né? Mas eu sou assim, eu gosto demais dos músicos do período barroco. Vai ser até 750, 1750, 1600 até 1750. É meu período preferido de música. Maravilha. E você? Quem seria essa pessoa, se você pudesse... Já que é para sonhar, né? É para sonhar. Seria o Baryshnikov. Ai, que delícia. Eu queria dançar com ele. Eu tive a oportunidade de vê-lo dançar em São Paulo. Na época eu devia ter, eu acho que 15, 16 anos, por aí. E ele foi a São Paulo e a minha tia, minha avó já tinha falecido, mas não, minta, ela não tinha falecido não. A minha tia me deu de presente eu poder assisti-lo, né? E eu me lembro que na época eu ainda estudava balé. Então todas as meninas da escola de balé também foram, e eu lembro que eu fiquei com a mão inchada e rouca de tanto bater palma e de gritar. Foi maravilhoso, maravilhoso. Ele era perfeito, né? E o processo criativo de vocês, assim? Como que era para coreografar? Como que é para montar uma peça, né? Como que é esse processo criativo de vocês? Olha, eu, como sou de São Paulo também, como a Silvia, eu tinha uma grande admiração por um grupo de dança chamado Balé Estágio. Atualmente eles já não dançam mais, mas eles foram muito importantes em São Paulo e permaneceram realizando vários espetáculos. Eu acho que faz uns 10 anos que eles pararam, mais ou menos, né? E eles focavam muito... os fundadores do Balé Estágio, os dois são estrangeiros. A Marika Gidali me parece que ela é austríaca, e o Décio Otero, eu não sei de que país que ele é, ou talvez seja brasileiro, mas ela com certeza é austríaca. E eles focavam muito no universo brasileiro, nas músicas populares, e eles foram uma grande fonte de inspiração. E quando eu abri a minha escola aqui, eu sempre gostava de enveredar por esse lado da música popular brasileira. Meu primeiro espetáculo eu já usei música de Milton Nascimento e usava músicas de balé clássico também, mas como foram 35 espetáculos, eu mesclava, né? Um ano era algum tema brasileiro, no outro ano era um balé de repertório, e assim foi sucessivamente. E aí usei vários temas, né, que abordassem, focando nas coisas do Brasil. Quando a escola fez 25 anos, eu fiz uma homenagem a Porto Velho e a São Paulo. Então, nossa, que lindo isso. Eu fiz uma coreografia que era da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, uma história inteira, assim, né? As pessoas chegando para trabalhar e construindo, pegando malária, foi uma história assim... Contou a história, né? Né? Resumidamente, era um número que durava, acho que 12 ou 13 minutos. Uau. Foi muito, muito bonito. Usei a música de Baquianas de Villa-Lobos. Lindo, lindo. E era Baquianas de Villa-Lobos e tinha mais um outro compositor. Muito bonito. E também eu mostrava como era a vida em São Paulo, né? Então tinham músicas, inclusive a música de Caetano Veloso, Sampa, né? Que é muito conhecido, e foi um espetáculo lindo, que era a comemoração. Você contou também um pouco da sua história, né? Dos 25 anos, isso, e contava a minha história. E o último espetáculo da Opus, que a gente encerrou em 2021, né? Em dezembro, era uma história que eu peguei de um livro de histórias infantis, que era a história de uma cabra que se encontrava com um jacaré e o convidava a conhecer o Brasil.
E aí eles iam passando pelas regiões brasileiras e dessa forma ia apresentando. Quando chegava em Recife tinha o frevo, quando chegava no Rio de Janeiro tinha o samba. E assim a gente viajou pelo Brasil, que eu queria, como era o último espetáculo, né? As pessoas que assistiram não sabiam que era o último espetáculo, mas eu sabia. Nossa, então eu quis deve ter tido muita importância esse momento, né? eu quis encerrar. Eu fiz o papel de jacaré e eu quis encerrar com um espetáculo contando coisas do Brasil. Viajando pelo Brasil. É. Que interessante que você trouxe essa cena para a gente visualizar aqui, que fecha justamente com aquilo que vocês falaram da importância da arte, que a dança não é só a dança, que a música não é só a música. Uhum. Olha que rico tudo isso que você acabou de relatar pra gente, né? Sim. Quanta riqueza tem aí. Né? A pessoa viaja sentada na cadeira assistindo um espetáculo. E foi bem interessante, assim, eu tive um feedback muito bom de vários pais, porque a última cena é quando eles estavam... Agora eu não lembro muito bem, mas eu acho que eles começavam de baixo para cima. Eu sei que a história termina na Amazônia. E quando eles chegam na Amazônia, a cabra pergunta para o jacaré o que estava acontecendo, que ela estava vendo tanta fumaça. E você veja, Uau. Foi em dezembro de 2021. E aí o jacaré dizia que estavam queimando a floresta. E aí, nesse momento, tinha uma mensagem muito forte que era do jacaré falando, mas por que o homem faz isso? E a cabra explicando para ele que o homem era um animal muito predador. E no final a gente convida todas as crianças que participaram e elas sentaram de costas para a plateia e na frente eu projetei uma imagem da Amazônia, a floresta queimando e os animais sofrendo. Foi um feedback muito grande, né? E a gente falando, os dois animais falando para que o homem não deveria fazer isso, que ele tinha que preservar a natureza. E aí os pais vieram falar, nossa, mas que forma linda de você mostrar, né? Que mensagem. E você veja, isso foi, né? E você está ensinando há 3 anos. Mais um valor, e né? novamente está acontecendo isso. Sim. Então, muito atual, né? Muito atual. Infelizmente, né? Mas você aprende muito através da arte, Com né? certeza. É uma outra... é um mundo que se abre na nossa frente, né? É uma outra forma de contar a mesma história. Maravilha. E é uma forma que toca tão profundamente as pessoas que marca muito mais do que você ler uma reportagem, por exemplo, sim, falando, sim. né? É Ensinar uma coisa que ali, toca, né? na sensibilidade, no sentimento das pessoas, né? Ensina pela emoção, né? E principalmente porque você está lidando com crianças. A melhor maneira de você construir uma coisa boa no futuro é ensinar as crianças, né? Porque elas chegam em casa e passam essa mensagem para a família. Sim, repassam. Teve um ano também que eu fiz mitos e lendas brasileiras, porque é uma coisa, eu vou aproveitar esse momento, né, para falar que eu sou completamente contra essa festa de Halloween, que é uma coisa americana, que a gente não tem o Dia das Bruxas, porque nós temos histórias maravilhosas, né? Então teve um ano que eu fiz mitos e lendas, e aí eu ensinei, as crianças não sabiam o que era o curupira. Nessa época minha filha foi o curupira, né? Andava com os pezinhos para trás, né? E fizemos a lenda da Yara. Então nós temos lendas maravilhosas, ricas, né? O Saci Pererê, o Boto. A gente fez um número muito lindo, né? Que era um rapaz vindo todo de branco, dançando com as meninas. E as crianças curtiram muito, porque são histórias maravilhosas, né? Sim. Então nós temos o nosso folclore tão rico que a gente não precisa ficar buscando nos Estados Unidos uma história que não tem nada a ver com a gente. Por aí. Né? E para você, como é que é o teu processo? Para mim, assim, a criatividade está em eu escolher um repertório que seja do gosto
da criança ou do adulto, tanto faz, né? Que a gente também trabalha com diversas faixas etárias. E assim, buscar com que as pessoas tenham oportunidade de ouvir uma música diferente do que já ouve no dia a dia. Porque no dia a dia está todo mundo aí, onde você vai tem música, né? Tá tocando alguma coisa, tal. Mas o acesso à música chamada erudita ou a música de concerto é muito mais restrito. Então eu me empenho em trabalhar mais com essa área para poder oportunizar as pessoas de ouvir também esse estilo de música. Então, muita gente fala, eu não gosto de música erudita, eu acho ela snob, isso, aquilo. Mas é porque não conhece, né? E aí, então, eu procuro trabalhar isso de uma forma lúdica com as crianças, por exemplo. Então, a gente coloca para eles verem filmes, sabe aqueles desenhos animados do Pernalonga, né? Sim. Que toca piano, uns mais do Walt Disney também, que tem uns filmes muita música, lindos, né? com muita música Sim. erudita ali no meio. E trabalhar com bonecos do Mozart, do Beethoven, enfim, dos grandes nomes, né? Então, o que eu procuro fazer porque a gente não dá para adaptar uma peça erudita, é aquilo ali, você tem que estar fiel à partitura. Sim. Então, a criatividade está em saber como que eu vou apresentar aquilo para os alunos, de uma forma que eles se interessem, né? E ela, ouvindo aqui a Solange falar sobre o Halloween, eu penso exatamente a mesma coisa. E a gente tem no nosso repertório pianístico, por exemplo, Vila Lobos, tem música falando do Saci, falando de várias canções folclóricas, que ele fez vários ciclos, né? Os ciclos Cirandinhas, só com música do folclore. Né? Mas a gente até pensa que é música para criança, mas são peças difíceis de se interpretar. Então eu procuro também estar sempre incentivando esse lado aí, né, de conhecer a música brasileira, a música de concerto brasileira, os grandes autores brasileiros, como Elvila, o Camargo Guarnieri, o Enes Nazaré, a própria Chiquinha, que é considerada popular, mas não é aquele popular, né, assim, tão popular assim, né? Sim. E a Solange falou dos espetáculos, né? A gente viajou com ela nessa descrição tão boa que ela fez dos espetáculos. Fala um pouquinho dos espetáculos da Sol Maior pra gente. A gente faz anualmente, eu sempre fiz 2 recitais no ano. Um em julho, no meio do ano, que é só para criança até 12 anos, que é o nosso recital infância. Esse ano foram 3 dias de recital infância, porque eu gosto de dar oportunidade para que todas as crianças subam no palco e toquem alguma coisa, nem que for assim, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses de aula, sabe, uma música curtinha, bonitinha, vai subir no palco, ter aquela experiência de subir no palco, aprender todo aquele ritual, né? Sim. E em novembro, esse ano inclusive a gente está intensivamente trabalhando já, né? Nós fazemos nosso recital anual, que esse ano vão ser 4 dias de recital. Aí já se apresentam todos os alunos que quiserem se apresentar, né? E teve uma época que a gente fazia um recital em setembro também só de música brasileira, mas aí ficou muito apertado para fazer tudo isso. Parece que hoje em dia as pessoas andam correndo mais, né? Tudo ficou mais rápido, mas o tempo ficou mais tá menor, curto, né? Ficou bem mais curto. Às vezes a gente faz algum recital temático, como tivemos esse ano, um recital operístico só com áreas de óperas, assim, bem contextualizado, cada pessoa que cantou falou sobre o que estava cantando, o que conta aquela história. Muito bonito foi o recital operístico, com a Lívia, né? Que vocês vão ter oportunidade também de entrevistar. Sim. Né?
a riqueza, né, da arte é realmente... Eu não podia estar falando de outro tema mais pertinente, mais importante do que falar da arte e dessas mulheres, né, que fazem a arte acontecer aqui na nossa cidade, no nosso estado. Vocês, então, né, como eu já falei, é uma honra para mim ter vocês no primeiro episódio, porque vocês formaram e continuam formando aí muita gente, vocês mudaram a trajetória de vida de muitas pessoas. São realmente influências que a gente tem, né? Influência mesmo de mudar caráter e escolhas de vida, né? Muita gente já falou para mim, ai, que maravilha, quando eu publiquei, né, que vocês estariam no podcast. Ah, Solange, Silvia, por elas que eu comecei na dança, por elas que eu comecei na música. Então isso é muito bonito, sabe? Como é para vocês verem pessoas, por exemplo, que vocês de repente ensinaram pequenas ou até maior já, mas sendo hoje, né, musicistas ou bailarinas, como que é isso para vocês? Eu tenho várias alunas que seguiram, eu tenho alunas que seguiram na área mesmo, né? Tem algumas alunas que abriram escolas de balé, outras que se enveredaram pelo lado do teatro, outras que foram para a área assim, como eu posso dizer? Trabalhando com arte, mas atrás Produção. Isso, trabalhando com produção de arte, né? Mas o que mais me dá, assim, eu fico mais grata, é de ver, assim, o quanto que o balé trouxe na vida delas, assim, um bem-estar, sabe? Delas encontrarem comigo e falar, nossa, tia Solange, assim, quando eu me lembro da minha adolescência, que momento bom que eu passava na escola. Então, muitas meninas ficaram, né? 5, 6, 7 anos, frequentando 3 vezes por semana a escola. Então, o vínculo de amizade que foi feito ali, esse amor que a gente sente nas aulas, assim, uma coisa assim, indescritível, né? A gente fica meses, anos sem se encontrar. Você vê, assim, Sim. é uma coisa que toca o coração da gente, né? Tanto das meninas quanto o meu. Então, eu tenho meninas que agora já são mães, né? Muitas delas. E eu mando agora, a gente tem mídias sociais, então fica mais fácil, né? Então, na época do meu aniversário, de aniversário delas, eu mando uma mensagem, e agora tem médicas, engenheiras, advogadas, elas... E já tem poxa, filha lá dançando. Elas, tia, mas que época boa do balé, eu nunca esqueço. Eu sempre falo para meu marido, para as minhas filhas, o vínculo de amizade, né? E eu tive uma época, durante muitos anos, que eu levava as meninas para Joinville. Então, era um deslumbramento para elas, meninas que não conheciam o que é o mundo do balé fora de Rondônia, que é um universo, né? Festival, né? O festival é assim, uma coisa que abre a sua mente. Então, elas, nossa, tia, mas que legal. Então, são coisas assim, realmente inesquecíveis na minha vida e na vida das alunas, né? Com certeza. E para você, Silvia? Como disse a Solange, né? É muito gratificante você estar aí num lugar e encontrar, oi, tia, né? Tem muitos que chamam realmente a gente de tia ainda. Às vezes pessoas assim, que hoje são médicos, advogados, engenheiros, que seguiram por outra profissão, né? Que não a música, mas que tem a música na vida. Tem lá o seu piano em casa, tem o seu violão, cultiva a música. Quem estuda música vai ser um bom ouvinte, né? Uhum. Também que é importante Sim, você saber ouvir, apreciar a boa música. Alguns seguiram para a carreira musical. Tem o aluno que tem doutorado fora do país, inclusive em performance pianística, que hoje é professor universitário em universidades federais na área de música, né? Tem vários que são profissionais da música aqui em Porto Velho,
fora daqui também. Alguns que saíram da Som Maior e também abriram suas próprias escolas, né? Estão aí também formando pessoas. E assim, mas o que importa mesmo é realmente saber que a música fez a diferença e faz. Faz a diferença na vida de, seja ele um músico profissional hoje ou não. A música realmente faz diferença na vida da pessoa, né? Totalmente. Eu fico imaginando como que é rico para vocês, né? Porque a gente que recebe, por exemplo, eu fui aluna do Solange, né? Eu conheço o Silvia também a vida toda, né? Sempre estive nas escolas de vocês. E é tão importante, é tão rico isso pra gente, e eu fico imaginando como é satisfatório para vocês todo esse universo que vocês escreveram, né? De ver essas pessoas já com, mesmo que estejam em outras profissões, mas que trazem aquele benefício da dança, da música na vida, não é? Porque a cabeça da pessoa nunca... tem até uma frase que diz, né, que a cabeça que se abre para uma nova ideia jamais volta para o tamanho original. A cabeça que se abre para a arte, ela é assim. A visão de mundo da pessoa é diferente. É bonito, né? E assim, estudar música, balé clássico, por exemplo, estudar piano, são coisas que requerem muita dedicação, que é um estudo, de certa forma, até sério, né? Você tem a postura do balé, enfim, a postura do pianista, né? Não é fácil fazer, tipo assim, que seja uma coisa lúdica, que seja uma coisa gostosa. E vocês conseguem isso, né? Porque os alunos até hoje têm essa satisfação, essa alegria, né? Quando encontram vocês. Isso aí eu acho que também mostra o amor de vocês pelas suas profissões, né? Se não fosse a dança e se não fosse a música, o que seria? Ai, eu não consigo nem imaginar o que seria, né? Porque eu tenho formação em biologia. Eu dei aula de biologia 6 meses na minha vida. Mas eu, assim, eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa, né? É o piano mesmo, é a música. E coincidência, eu sou formada em geografia e também só lecionei por 6 meses. Olha só. Vocês têm muita coisa para conversar depois desse podcast, hein? Eu pensei, nossa, se for para dar aula, não vai ser de geografia, não. Eu vou dar aula de dança, que eu Você gosto. consegue imaginar ter feito outra coisa no vida? E agora não, né? Mas eu sempre gostei muito da natureza. Muito, muito, muito. Mas dá para conciliar, né? Dá. Tem algum momento marcante na trajetória artística e de professores de vocês? Olha, marcante. Aquele assim que marca. Uma coisa que marcou muito para mim foi minha chegada aqui em Porto Velho. Parece que descortinou, assim, eu tive a sensação, na época, que eu estava chegando no meu lugar. Essa foi a sensação que eu tive. Deu uma, assim, falou, nossa, é aqui. Eu nasci para vir morar em Porto Velho na época, imagina, 1985. Eu morava lá no 4 de janeiro, moro até hoje. Faltava água, a gente ia buscar água com um balde, lá não sei aonde, sabe? Andando na rua carregando um balde para levar água para casa. Energia faltava. E a sensação, asfalto cheguei era no meu pouco. lugar. E eu olhava assim e falava, não, mas eu gostava tanto daqui, continuo gostando. Mas eu já gostei de imediato, assim, de Porto Velho. Eu acho que foi uma grande guinada na minha vida eu ter chegado em Porto Velho, sabe? Gosto muito dessa terra, gosto muito mesmo. Eu, enquanto porto-velhense, agradeço. E você, Solange, qual que é um momento assim, marcante da tua carreira, da tua trajetória? Um momento muito marcante para mim foi em 1975, eu tinha 18 anos e eu tive a honra de participar da inauguração do Teatro Guaíra, em Curitiba. E nós apresentávamos um balé clássico. Na época eu fazia parte do corpo de baile, não era bailarina principal. E
apresentávamos uma história de balé que chama-se, um balé de repertório que se chama-se La Bayadère. E dançávamos com aquele vestidinho branco, assim, tipo o Lago dos Cisnes, né? Chama-se titi clássico. E tinha uns lenços no nosso braço, uma coroa, né? Então tinha um momento final da coreografia, onde as 24 moças se fechavam com os braços assim, porque aqui não dá para mostrar. Dá para fazer aqui? Eu quero. A gente tinha que fechar os braços assim, né? As 24 moças, e no centro tinha a bailarina principal, que o rapaz ia levantá-la, né? Então, e o Teatro Guaíra é um teatro imenso. Eu nunca mais voltei lá. E aí a gente se fechava, né? Os braços assim, e lentamente no toque da música. Música é tudo, né? Uma flor desabrochando, Meu né? Deus, era como uma flor desabrochando. Uau. E ela saindo assim. Nossa, até hoje eu fico emocionada. O público aplaudiu, mas de uma tal forma, porque o desenho que se forma e a música era tão forte, tão vibrante, incrível, né? né? É de Minkus, a música do La Bayadère. E as pessoas aplaudiam, sabe, com tanta força. E naquele momento que elas faziam assim, eu pensava, um pedaço desse aplauso é só meu. Ai, que O outro pedaço é só dela, o outro é... Se não fôssemos todas nós, não é? Nós formamos uma coisa bela. Não sou só eu, ela é a principal, mas ela sozinha não teria o efeito Sem as de pétalas todas nós, aí, né? sim. Não ia dar Nossa, esse foi efeito. um momento assim, um êxtase na Uau. minha vida. Que Nunca maravilha. esqueço. Deve ter sido muito emocionante. Foi né? muito emocionante. Palco representa o quê? Ai, eu acho que é onde eu me encontro, sabe? Onde eu sou. Não existe tristeza, é só felicidade. É bom Pra demais. você. Eu acho que é por aí também, porque é um momento de festa, um momento de gratidão, assim, de você, o palco para mim é quando eu estou mostrando o desenvolvimento de todos os alunos, né? Dos alunos da escola, porque como eu disse, eu não sou assim a pianista de De palco. performance, de palco, mas eu me realizo vendo os alunos se apresentarem, né? Normalmente, quando você faz o recital, você faz a direção, Eu que faço. né? Então, esses bastidores, essa coisa Eu assim, organizo tudo e vejo quem vai tocar o quê, como que vai ser e tal. É claro que tem uma equipe, né, toda nessa, Sim. trabalhando. A gente faz meio que com todos os professores, mas acaba que a direção acaba geral é sendo- sua. é minha. E é o que tu gosta, tá ali mais Eu gosto de estar ali nos bastidores, né? E gostava de produzir, de dirigir, ou você gosta de estar lá atuando no palco? O meu sonho era de estar no palco, né? De ser bailarina. Mas como isso não caminhou para isso, não consegui realizar esse sonho, que é um sonho também. Eu me realizo muito nas alunas, é muito lindo, tanto as pequenininhas como as maiores, né? Formando aqueles, como eu te falei, com aquela outra flor, é outra flor que se forma, né? E ver a alegria delas, sabe? É uma coisa muito mágica, que é uma coisa que se propicia através da arte, não é? Assim, quando você vê uma aluna sua tocando, é uma realização muito grande para a aluna e para o professor, porque o interessante é que é amor que a gente está passando, né? Não é só música, não é só dança, é um momento de realização, de felicidade. E vocês viram muitas carinhas nesse tempo, né? Aí nesses anos, nessas décadas, se realizando, verdade. né? O olhinho brilhando, primeira vez, segunda vez no palco, né? Toda aquela magia dos festivais. É mágico. Como que é incrível, né? É Você incrível vê mesmo. as pessoas também tomando gosto pela... Vocês empurraram muita gente, né? Pro palco, assim. Também é muito gratificante ver
o feedback dos pais, né? Tenho certeza que a Silvia já teve alunas assim como eu, que são assim tímidas, né? Que os pais acabam, ai, a minha filha é muito introvertida, ou a minha filha é muito ativa, a minha filha não vai bem na escola. Então os pais buscam através da arte um meio, né, de fazer com que essa criança evolua melhor. E eu já vi tantos pais falando assim, nossa, minha filha agora é outra menina, ela se solta, ela está mais feliz, está mais contente. Então, a arte aí não é nem dança, nem ou música, arte, né? é a arte que propicia, é um outro veículo para você transformar as pessoas. Com certeza. Né? Amei isso. É. Amei isso. Porque né, é muito real. É muito real mesmo. A arte transforma. E uma coisa também que para mim é extremamente gratificante é eu ver, por exemplo, crianças que chegam lá com laudo de TEA ou algum, né, TDAH. Crianças às vezes chegam lá que não falam, crianças que não conseguem falar, por exemplo, com autismo. E com 2, 3 meses de aula, a criança já está começando a falar, aí a mãe vem agradecer porque estava indo na fonte, continua, é claro, né? Que Claro. não, mas assim, a música fez a diferença, deu aquele impulso, né? Para que a criança começasse a falar. E a gente vê assim como que a música ajuda a arte de um modo geral, né? Sim. Mas ela derruba essas barreiras. A gente começa a aprender que não interessa muito que laudo que uma criança possa ter, né? Mas assim, o professor precisa enxergar cada criança ou cada adulto, cada aluno, como ele realmente é. Cada ser é diferente um do outro, né? Tem que estar se reinventando a todo momento para poder atender as pessoas como elas chegam para a gente, com algumas dificuldades ou com algumas facilidades, né? Com a singularidade. Com a singularidade de cada um. Então a gente aprende muito também, é alguma coisa assim, muito, mas muito gratificante mesmo, é saber que nós não estamos só ensinando, estamos aprendendo muito com alunos. Eu imagino. Eu vou fazer um ping-pong bem rapidinho pra gente finalizar, tá bom? Vou falar uma palavra, alguma coisa, e eu quero que vocês falem algo que vem na cabeça, tá bom? Porto Velho. Meu amor. Ai, é muita. Um lugar que me recebeu muito bem e que eu sou muito grata. Gratidão seria a palavra, gratidão. Paixão. Pensando numa palavra, paixão. Música. A dança. Não dá para ser outra, né? Não, é verdade. Vou falar uma coisa aqui e vocês falam uma palavra só. Quero muito. Continuar. Quero muito voltar nessa vida e ser bailarina. Delícia. O que me deixa feliz? O que deixa cada um de vocês feliz? Ver gente feliz. Ver as minhas filhas felizes. Não vivo sem. O carinho da minha família. Pode colar. O amor da minha família. Vida. E daí é saber agradecer a Deus pela oportunidade de estar podendo caminhar. É a alegria de ter realizado tudo que eu já realizei. Vocês querem fazer alguma consideração para a gente finalizar? Faltou eu perguntar alguma coisa que vocês queriam ter falado? Não, eu
particularmente só queria agradecer muito essa oportunidade. Gostei demais de ter participado e de ter a oportunidade de expor essas ideias, né? E que as pessoas parem, pensem e valorizem mais, não o nosso trabalho, mas a arte, né? Maravilha. O seu papel. Exatamente. Nesse momento eu só tenho a agradecer, né? E para estar sendo uma oportunidade muito importante para mim, né? Que não só essa de hoje, mas todas as outras que vão se seguir possam chegar nas pessoas de maneira que possa realmente tocar o coração, para que possam cada vez valorizar mais a arte. Eu quero muito mesmo agradecer ter vocês aqui comigo, ter vocês aqui no podcast Fênix das Artes. Né? Não poderia ter começado de uma forma mais assim, emocionante para mim, né? Pela história. Gratidão mesmo. E a gente vai ter muitas outras oportunidades de fazer arte por aí juntas. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Eu quero agradecer a você que nos assiste. Muito obrigada. Curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, espalhe esses episódios por aí, porque essas mulheres, elas merecem serem vistas, ouvidas e cada vez mais conhecidas pela importância que elas têm para a nossa história, para a nossa cultura. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Esse projeto é um patrocínio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, da Prefeitura de Porto Velho e da Funcultural. E não percam os próximos episódios. Vocês vão conhecer histórias e mulheres incríveis que fazem parte da cultura, da arte de Porto Velho e de Rondônia. Muito obrigada.